Olá, boa noite a todos. Eu sou a Viviane Botignon, sou a gerente clínica e de educação para a linha de LCS da GE Healthcare e estamos muito felizes de vocês estarem conectados conosco esta noite. Hoje o nosso foco será como a tecnologia impacta na segurança e cuidado do paciente crítico. Vamos ter vários convidados para a UTI adulto, e vamos começar com o Dr. Tiago Gomes Romano, que é médico coordenador da UTI do Hospital Vila Nova Star e UTI oncológica do Hospital São Luís do Itaim, em São Paulo, e professor assistente da disciplina de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Tiago vai nos brindar falando sobre monitorização do paciente crítico. Obrigada, doutor. Bem-vindo. Obrigado, Viviane, obrigada já pelo convite. Vou compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Então, gostaria de agradecer o convite, de falar um pouquinho sobre monitorização do doente crítico, tá? Nesses próximos 8 minutos que a gente tem, eu gostaria de trazer, essa é uma imagem típica de um doente nosso aqui da UTI, do quarto andar, e se a gente olhar esse doente, a gente sabe que esse doente tem uma série de dados que esse doente está levantando. Então, nosso sistema de monitorização de sinais vitais, aqui um monitor minimamente invasivo do débito cardíaco, nossa terapia renal substitutiva, a suporte extracorpóreo de oxigenação com a ECMO, e o doente propriamente dito com suas bombas de infusão e o exame físico desse doente. Então, nos próximos minutos, eu coloquei uma agenda rápida da gente conversar como que a gente faz a monitorização desses doentes, e aqui trazendo um pouco da minha prática clínica e um pouco focado em processos também e gestão de alarmes, quais processos que permeiam essa monitorização, como que a gente avalia esses eventos relacionados à monitorização. Uma coisa que é importante, aqui a gente entra um pouco sobre fadiga de alarmes, os desafios que a gente enfrenta pela frente no dia a dia. Então, antes da gente começar a falar de tecnologia, pessoal, lembrar um princípio básico: o exame físico também é monitorização e talvez a melhor delas. Então, aqui um exemplo trazido de medicina baseada em evidência, a gente tem um score que chama score de Motley, né, que é aquele quão de perfusão o seu paciente tem, principalmente na área do joelho, que é aquele mosqueamento da pele. E a partir do eixo central dessa perfusão periférica, quanto mais amplo for essa perfusão periférica, a gente vê que existe uma correlação com mortalidade em 14 dias. Interessante, trago aqui esse estudo do JAMA também, mostrando que a perfusão periférica, ela é igualmente eficaz em predizer mortalidade, tão eficaz quanto o famigerado lactato que a gente utiliza no dia a dia aqui em mortalidade de 28 dias, tá? Mas entrando um pouquinho sobre como a gente faz essa questão de processo de monitorização do doente, quanto aos vários profissionais que veem esse doente no dia a dia, a gente tem na nossa unidade uma rotina meio que compulsiva em relação a sempre revisitar o exame físico desse doente. Então, a unidade começa o seu dia a dia às 7h30 da manhã com o seu safety huddle, a gente junta todos os profissionais relacionados ao cuidado, e durante 15 minutos a gente avalia pontos de segurança desses doentes. A gente tem um time-out às 11 horas da manhã, seguido à tarde com o safety huddle do pessoal que chega para realizar o plantão da tarde, a visita multiprofissional com a presença da família às 16 horas e o safety huddle da noite. E uma coisa que é interessante da gente conversar, como que a gente faz a monitorização desses doentes, existe monitorização de imagem, monitorização de telemetria e uma central de telemetria no posto de enfermagem. Essa monitorização que a gente tem aqui são 2 grandes televisores que a gente tem ao longo do corredor da UTI. E do ponto de vista de, ainda entrando do processo de monitorização desses doentes, a partir do momento que ele entra na UTI, a gente faz uma política de orientação desses familiares em relação à política de alarmes, tá? Então, a gente tem uma regrinha mnemônica que chama protocolo abraços, onde o A do abraço seria a política de alarmes, explicando para o familiar a importância da não desmonitorização,
explicando quais os sons que aparecem a partir de uma alteração de sinal vital e como que esses sons são respondidos pela equipe multiprofissional, né? E o importante, acho que se eu pudesse dar uma dica também para quem faz esse processo de gestão de parametrização de pacientes críticos, e principalmente vindo alinhado agora com a questão de acreditação de alguma acreditadora que é a JCI, a gente tem uma política de parametrização em unidade de terapia intensiva, onde através de um documento a gente coloca quais são todos os parâmetros de alarmes que a gente tolera nesses doentes, e a partir de qualquer mudança, qual que é o processo de individualização das políticas de alarmes. E isso é registrado na nossa visita multiprofissional das 11 horas da manhã, onde todos os participantes, eles carimbam a manhã e à tarde, a rotina da tarde e da noite. Então, aqui, só para exemplificar aqui, a gente tem, obviamente, o exame físico sendo um dos principais parâmetros em terapia intensiva desses doentes, e a política de monitorização desses doentes passando pelos alarmes passa por envolvimento do seu doente, quando ele chega na UTI, uma política de parametrização de alarmes, e, eventualmente, caso haja necessidade de individualização desses alarmes, que isso seja registrado e discutido num fórum único, que é a visita multiprofissional, tá? Em relação a eventos relacionados à monitorização, a gente tem uma política muito forte, que é da notificação de eventos relacionados à segurança do doente. E a gente sempre, uma vez por semana, a gente pega as notificações da semana anterior e a gente classifica esses eventos. E alguns eventos, ou circunstâncias de risco, eles são correlacionados com fadiga de alarmes. Então, aqui só um exemplo simples de um plano de ação que a gente teve em relação à fadiga de alarmes, envolvendo a cultura do local, as práticas com a revisão do nosso protocolo operacional, a infraestrutura, passando por coisas simples, desde ter as portas fechadas ou não desses leitos de UTI, e tecnologia exemplificando um alarme de bombas para uma central de monitorização de bombas de infusão contínua, né? Quando a gente conversa um pouquinho sobre essa questão de monitorização e alarmes, eu gosto de trazer um conceito que é o conceito de fadiga de ruídos, e não só um conceito de fadiga de alarmes. E aqui eu trago uma coisa interessante, que a gente tem um piloto dentro da UTI, que é o cockpit estéreo. Então, quando a gente avalia aquela questão daquele alarme tocando, a gente sempre percebe que a unidade como um todo, ela pode ser fadigada não só em relação a alarmes, mas em relação a ruídos. Então, todos os ruídos são banalizados. E um momento importantíssimo de que a gente não banaliza essa questão de ruídos é o momento de passagem de informação. Então, o que a gente tem aqui na UTI é como se fosse um tag que os profissionais usam, e todo profissional que estiver utilizando essa abraçadeira está no momento de segurança no qual ele não pode ser interrompido por ruídos outros, né? A não ser que seja uma situação de urgência e risco de vida iminente ao doente, né? E aqui, uma outra coisa que a gente envolve nessa questão de monitorização e política de gerenciamento de alarmes é um feedback ao time. Então, aqui é um exemplo de que a gente fez uma auditoria, uma observação durante 4 dias nas unidades. E o interessante que a gente vê, e uma coisa que atenta muito, assim, é a discussão sobre sensibilidade e especificidade de um parâmetro de alarme, né? Então, a gente tem que encontrar um caminho adequado entre aquele alarme ficar tocando e avisando tudo que não tem repercussão, significado clínico, inclusive falsos positivos. Então, isso aqui foi só uma observação que a gente fez durante esses 4 dias nas unidades. E olha que interessante, alguns dos alarmes, eles tocavam realmente por, aqui foi caracterizado como monitorite, e aqui a gente fala muito em relação a banho e qualidade de eletrodos fixados nesses doentes. Aqui não tem aquele de share? Volta de 35% como monitorização correta. E olha que interessante, grande parte da fadiga de alarmes que a gente coloca é em relação à falha em colocar o monitor em espera. O que quer dizer isso? É aquele paciente que foi deambular com a físio e o monitor continua apitando um alarme que não é real, fadigando a equipe na central de
de trabalho, né? E aí, aqui quando a gente avalia os momentos desses alarmes, a gente tem que o momento de higiene do doente é o grande estressor desse momento, a mobilização desses doentes, então, como eu trouxe para vocês a questão de um alarme falso positivo que toca por uma questão de comportamento e política de feedback, e uma questão aqui de transporte, então aquele paciente que sai para um transporte da sua unidade, ele e o monitor dele continua tocando, fadigando o time nesse momento. Desafios que a gente encontra pela frente, pessoal, é justamente a gente ter também as bombas de infusão contínua como uma solução monitorada na central de enfermagem, evitando eventos adversos relacionados a KBO de bomba, infusões de medicamento contínuos. Então, se eu pudesse mais ou menos deixar, aqui não é nem na época de pós-pandemia, não é nem mensagens para levar para casa, é mensagem para a gente deixar em casa, pessoal. Que a gente monitorize os nossos doentes em relação a sinais vitais e parâmetros de terapia de suporte mito-orgânico, porém, apesar da tecnologia toda que a gente tem disponível atualmente, a preocupação com a avaliação clínica do doente, ela é essencial, que é igualmente importante a tecnologia disponível, são as pessoas e os processos envolvidos. Então, para quem lida com essa questão de gestão de alarmes, a gente tem um processo operacional de parametrização de alarmes na sua unidade, e, eventualmente, a discussão de individualização de parâmetros de alarmes, o que pode ser um ponto de diminuição de fadiga de alarmes, isso tem um fórum de discussão em rounds multidisciplinares, tem uma cultura de eventos relacionados ao tema e que isso gere planos de ação e um feedback à equipe em relação à política de alarmes, e entender a fadiga de alarmes como uma parte de um problema de fadiga de ruídos e atuar nesse tópico e não apenas nos alarmes específicos. E ainda monitorar a terapia medicamentosa endovenosa, também entendendo isso como parte de monitorização do cuidado do seu doente. Então, se eu pudesse deixar mais ou menos o que eu queria trazer de como a gente faz uma pequena parte da monitorização desses doentes envolvendo tecnologia, processo e pessoas, essa é a pequena experiência que a gente tem do nosso serviço aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada, doutor Tiago. Excelente ponto em relação aos alarmes, que realmente a gente sabe o quanto é um ponto delicado dentro da UTI e de super segurança do paciente. Muito obrigada. Vamos convidar então, pessoal, agora a fisioterapeuta Vanessa Marques. A Vanessa é coordenadora das UTIs do Hospital Universitário da Unifesp e tutora da residência em cuidados intensivos da Unifesp. A Vanessa vai falar para a gente um pouquinho como a tecnologia impacta na segurança e cuidado do paciente crítico do ponto de vista da ventilação mecânica. Vanessa, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Olá, Viviane, boa noite a todos aí que me escutam, né, ou que me assistem. Obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui, podendo participar aí desse evento, junto aí dessa empresa que tanto nos fornece equipamentos aí que nos ajudam aí no dia a dia. Em relação ao tema, né, tecnologia que impacta tanto na segurança quanto no cuidado do paciente crítico, quando me deram esse tema, eu pensei em relação à ventilação mecânica. O que eu tenho percebido aí nos últimos anos, né, de experiência, ainda mais agora que a gente teve com a Covid, várias dúvidas, várias discussões, principalmente em ventilação mecânica, que a ventilação mecânica, na verdade, o que mais me fez pensar é que as formas de ventilar o paciente, geralmente, não são a maior fonte de problema, né? A gente tem alguns modos ventilatórios, às vezes a gente tenta, ainda mais com muitas assincronias que a gente viu aí recentemente, a gente tenta ventilar de um jeito, ventilar de outro, né, de várias formas, mas o que mais me chama a atenção recentemente é que não necessariamente a forma que a gente ventila, ela é o maior problema, nosso maior desafio.
a gente percebe que é a monitorização realmente que é o nosso maior desafio. Então, por exemplo, pegando aí uma situação que agora todo mundo, né, participou, que é um paciente, né, com Covid, na fase mais aguda, a gente saber o que é que está acontecendo com o paciente, se aquela ventilação que a gente está ajustando no ventilador, se realmente ela chega de forma protetora no pulmão do paciente. Então, em relação se é pressão controlada, se é volume controlado ou alguma outra coisa, eu não vejo nada que realmente faça a diferença efetiva mesmo na redução do tempo de ventilação mecânica, na melhora do paciente. Mas já se com o ventilador a gente possua alguma ferramenta, né, ou algumas ferramentas, principalmente na fase mais aguda, para saber se aquela ventilação está levando dano alveolar, qual a melhor forma de titular a PIP, que é uma coisa que está muito em discussão hoje, né? A gente viu que a gente ainda não sabe realmente aquela titulação da PIP, se é beira-leito, a ferramenta que a gente usa, se é a melhor ferramenta. Um conceito, né, que a gente tem visto muito recentemente é de stress strain. Então, se aquele pulmão está passando por um colapso e reexpansão abruptos, causando uma maior inflamação. Então, aí eu acredito que, primeira coisa, pensando na fase mais aguda, né, do paciente, na fase mais crítica, eu acho que seria isso, a possibilidade de monitorização intrapulmonar. Isso o balão esofágico pode nos trazer, né? Ele nos ajuda muito a realmente saber se aquela pressão que a gente coloca está chegando no alvéolo. Pacientes, por exemplo, com problemas abdominais, com uma pressão intraabdominal aumentada, com resistência aumentada, prona, supino, cirúrgicos, obesos, né? A gente tem hoje um maior conhecimento de que essas variantes podem alterar realmente a pressão alveolar. Então, primeiro, eu acho que a presença do balão esofágico está aí para, sem dúvida, contribuir na melhora da monitorização, né, do paciente. A monitorização aí do stress strain, que a gente também tem visto muito, para a gente ajustar, né, as variações de pressão do paciente, as variações de volume de uma forma que reduza a possível lesão desse paciente. Formas de titular PIP, né? A gente sabe que o ventilador da GE, ele tem como recurso muito interessante a possibilidade de você fazer a titulação da PIP mesmo ali durante a ventilação, então não precisa a gente colocar um ajuste ventilatório diferente. A gente tem muito essa discussão beira-leito, se eu mudo os parâmetros ventilatórios para fazer a titulação da PIP, se eu deixo os parâmetros altos que são coisas beira-leito ali que a gente percebe que falta ainda, né, uma forma mais precisa, mais homogênea, mais decidida para fazer isso. Então, a espirometria é muito bom, a titulação da PIP excelente quanto a isso. E aí, seguindo esse racional, quando a gente conseguir, né, fazer todo esse acompanhamento de uma forma efetiva, clara, sem tanta discussão em relação a se é a forma melhor ou pior, a gente pode, então, imaginar que esse paciente, ele, ao se despertar, né, ao a gente despertar esse paciente, como é que ele está, né? É a mesma coisa, como é que ele está, como é que a função pulmonar está, a força muscular respiratória está. Enquanto fisioterapeuta, a gente procura deixar o paciente na melhor forma possível da capacidade funcional daquele doente, porque para que ele saia daquela internação podendo ser funcional, né? Ninguém se interna e trata uma doença para não exercer suas funções. Então, o recurso da calorimetria é muito interessante, por quê? Porque a gente pode verificar se aquele modo ventilatório está aumentando muito o consumo energético do paciente, discutir na equipe interdisciplinar em relação ao ajuste aí da nutrição.
e principalmente o fortalecimento, né, dentro assim, da minha profissão, da nossa abordagem, uma questão que a gente sempre levanta é se o paciente não sai da ventilação por fraqueza. Só que as formas de avaliar a fraqueza muscular ainda não são muito práticas, do ultrassom, que é relativamente fácil, mas se no ventilador a gente tem essa possibilidade de saber se o paciente está perdendo massa muscular, se está ganhando massa muscular, ou melhor, se aquele exercício que eu estou fazendo para treinar a musculatura, não só respiratória, como toda musculatura sistêmica, ela vai realmente trazer uma hipertrofia, ganho de força, independente da ventilação, né? Trazer o paciente para que ele seja independente da ventilação. Então, sem dúvida, eu tenho para mim que a monitorização, né, a tecnologia, a monitorização, muito além dos modos ventilatórios, mas a gente saber o porquê que o paciente falhou no desmame, por que ele está assincrônico, o que é que realmente está acontecendo, vai ser, sem dúvida, assim, decisivo para que a gente tome, então, a melhor conduta e que aí o melhor seja feito, porque o que acontece, na verdade, a gente supõe, né, a gente levanta hipóteses, principalmente, por exemplo, na falha do desmame, e propõe ali uma ventilação, um desmame, um TRE, que muitas vezes o paciente não passa, né, e acaba falhando nesse TRE, e a gente também fica sem saber o real motivo disso. Então, essas ferramentas de pressão esofágica, da espirometria, saber realmente quais são o volume residual, né, os fluxos expiratórios e o gasto energético desse paciente para a reabilitação, para manutenção do paciente fora do ventilador, na minha opinião, sem dúvida, são decisivos na conduta dos pacientes críticos. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada por trazer aí a visão da fisioterapia, da importância da fisioterapia no paciente crítico, e aí com todos esses comentários em relação à monitorização e também a calorimetria indireta, em que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Muito obrigada. Pessoal, agora a gente vai fazer um vídeo, a gente vai apresentar um vídeo para vocês da importância da escolha dos acessórios. Ok? E já voltamos com o Dr. Uri Flato para falar um pouquinho sobre ultrassom no paciente crítico. Quando o paciente é o foco, a GE entra em ação. Você sabia que, de acordo com um estudo publicado pela revista científica Journal of the American Medical Association, o índice de infecção hospitalar encontrado nas Américas do Sul e Central foi de 51%? Além disso, estudos do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos também apontam que muitas dessas infecções ocorrem por higienização inadequada, reutilização indevida ou mau uso de equipamentos e que 70% delas podem ser evitadas. As infecções hospitalares causam aumento da estadia nos hospitais e, consequentemente, maiores custos operacionais para os centros de tratamento e pacientes, além de aumentar o risco de óbito. Os riscos de infecção cruzada também afetam os profissionais de saúde, o que pode causar grande impacto no funcionamento e performance da instituição. Para reduzir as infecções hospitalares, além da correta higienização das mãos, utilização de equipamentos de segurança, manutenção preventiva e limpeza correta dos equipamentos, a alternativa é usar itens descartáveis que diminuem os riscos de infecção cruzada nos pacientes. Com os grandes investimentos da GE Healthcare no desenvolvimento de produtos de qualidade que contribuem com os hospitais na luta contra a infecção cruzada, os pacientes têm melhor cuidado com sua saúde e muito mais segurança, principalmente nos casos críticos. Com a definição de protocolos hospitalares e o uso de descartáveis em áreas críticas, os cuidados e a proteção dos pacientes estarão sempre em primeiro lugar. GE Healthcare é cuidado para toda a vida. Então, a gente vai chamar o Dr. Uri Flato, médico intensivista do Hospital Samaritano e diretor médico do Escritório de Qualidade da HBU, para falar um pouquinho sobre a importância da utilização do ultrassom na terapia intensiva, mais uma vez abordando como a tecnologia impacta na segurança e cuidado do paciente crítico. Dr. Uri, bem-vindo e muito obrigada.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado, GE, em nome da Vivi e da Renata, que me fizeram o convite. Eu queria compartilhar minha tela para apresentar alguns slides e a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de tanta relevância, tá? Deixa eu só pegar aqui. Não está abrindo para mim. Mas tranquilo, vamos dar sequência. Quem faz ao vivo e a gente tem um pouquinho de história para contar. Bom, então, primeira coisa, obrigado pelo convite. Os próximos 6 minutos, a gente pode conversar um pouquinho sobre a importância do ultrassom dentro da terapia intensiva, relacionado ao tema de segurança ao paciente e a história um pouco do ultrassom. Há mais ou menos 10 anos atrás, na terapia intensiva no Brasil, a gente publicou um artigo que o tema do artigo chamava Ecocardiografia em Terapia Intensiva, uma realidade ou um sonho distante. E há 10 anos atrás, a gente estava ainda vencendo algumas barreiras da introdução do ultrassom nas UTIs, e isso depois de 10 anos, 11 anos, é uma realidade que a gente observa hoje em dia e talvez é uma ferramenta que a gente não consegue ficar sem dentro da terapia intensiva. Por diversas razões, por questões, uma delas principalmente relacionada à segurança do paciente. E a GE é uma história muito feliz, porque um dos primeiros Point of Care, ou POCOS, né, que iniciou com o V-Scan há mais de 14 anos atrás, tá? Ou seja, então, o primeiro grande protocolo foi o protocolo FATE, foi do grupo da Noruega, tá? Ou seja, com um V-Scan, né? Então, o V-Scan é um dos que rompeu essa barreira da portabilidade e da acessibilidade em pacientes críticos ou em áreas remotas ou com recursos escassos. Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente fala em relação, por exemplo, a procedimentos, né? Então, a gente já tem inúmeros dados em literatura e dados de séries de todos os grandes hospitais, né? Ou seja, que todo procedimento realizado em terapia intensiva relacionado à inserção de catéteres deve ser realizado guiado por ultrassom, para reduzir complicações, reduzir desfechos desfavoráveis. E quando a gente fala em redução de eventos e redução de eventos desfavoráveis, a gente está falando em, primeiro, eficiência de processos e depois a gente está falando de redução de custos relacionados às complicações. E quando a gente fala isso para os gestores, é importante, tem um estudo de análise de custo-efetividade brasileiro, tá? Ou seja, mostrando a custo-efetividade da implementação de um protocolo de punção guiada por ultrassom por intensivistas, né? Então, em relação a argumentos sobre a sua inserção sobre procedimentos, qualquer que sejam eles, ou seja, acessos venosos centrais, inserção de pressões arteriais invasivas, paracenteses, drenagens torácicas, uma dos benefícios da sua implementação é redução de complicações. E um ponto dentro desse cenário é o treinamento de equipe e aquisição de equipamentos. E uma coisa interessante dentro dessa história, ou da parte da segurança do paciente e da implementação, são o desenvolvimento de protocolos que foram desenvolvidos com ultrassonografia. Então, um deles foi a inserção, por exemplo, de inteligência artificial que tem no protocolo, que está inserido dentro do Venue, por exemplo. Então, você tem o Blue Protocol inserido dentro do dispositivo Venue da GE, que te ajuda pessoas experientes ou com não tanta experiência a definir scores e a cuidar de uma forma mais assertiva do paciente. Então, essas são facilidades que a implementação de tecnologias trouxe à beira do leito para os clínicos intensivistas, né? E uma coisa que é notória, muito bem lembrado pelo Thiago, em relação à monitorização, é a monitorização à beira do leito, ou seja, de forma semi-contínua. A gente gostaria que existisse um aparelho que ficasse em cima do paciente, alertasse para a gente tudo o que está acontecendo e o que a gente tem que fazer, né? Mas, infelizmente, os monitores, eles são guias para a gente ter um raciocínio clínico para uma tomada de decisão. Então, a ferramenta, pela ferramenta, também não deve ser utilizada. Então, esse processo de aonde deve ser inserido, de que forma de processos deve ser e monitorado e acompanhado pela equipe, né?
alguns dilemas da terapia intensiva, mais uma vez, será que meu paciente precisa de volume? Será que não precisa de volume? Será que o pulmão do meu paciente está congesto, não está congesto? Né? E se a gente fizer uma pergunta simples, por exemplo, o tempo dentro da terapia intensiva é muito importante, ou seja, a gente lembra que as intercorrências dentro de uma unidade são inúmeras, né? E o tempo é um dos grandes desafios. Então, quando você tem, por exemplo, a avaliação de um ultrassom, fazer um ultrassom pulmonar e te auxiliar dentro de saber se tem pneumotórax ou se não tem pneumotórax, isso para o clínico é um resultado que auxilia ele de forma significativa, né? Nesses 10 anos de ultrassom point of care, né, ou seja, a gente pode salientar, por exemplo, que o número de profissionais que utilizam a ferramenta cada vez é maior, a curva de aprendizado das lideranças estão cada vez maior, e o Brasil é um país que tem uma série de experts no assunto, né, e que também acompanham de ciência dentro da ultrassonografia point of care. Então, eu não vou enumerar os grupos dentro do Brasil, mas no Brasil inteiro tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, e que para mim é uma realização pessoal, porque quando eu conversava sobre ultrassom point of care lá atrás, né, ou seja, há 10, 12 anos atrás, todo mundo achava que eu era meio maluco, que não ia dar certo, que a gente ia ter alguma barreira, e hoje, quando a gente entra nas unidades de terapia intensiva e a gente olha pelo corredor, muitas vezes você vê 1, 2, 3, 4 equipamentos utilizando para auxiliar e ajudar o paciente. E não só a equipe médica. O que a gente observa, e que isso é uma questão de segurança também, é outras profissionais utilizando. Então, por exemplo, a enfermagem utilizando como avaliação do globo vesical para saber se a bexiga está cheia ou vazia, a fisioterapia auxiliando na tomada de decisão, por exemplo, de um desmame difícil, avaliação de fraqueza muscular, né, ou disfunção diafragmática. Então, eu já falei bastante, acho que meu tempo estourou, não sei se está estourado, Vivi, mas eu sou entusiasta do ultrassom em UTI, e assim como o Thiago, acho que todo o grupo que utiliza quer que essa ferramenta seja cada vez mais disponível nesse Brasil e em toda a América Latina, né? Muito obrigada, doutor Uri. Com certeza, eu acho que o ultrassom vem ganhando muito espaço, né? E como você mesmo disse, em todas a equipe multidisciplinar. Então, isso realmente agrega cada dia mais no nosso cuidado com o paciente crítico. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso evento, nós gostaríamos de convidar o Dr. Felipe Amado para falar sobre a parte de nutrição em ferramentas digitais. O Dr. Felipe é médico intensivista do Hospital São Domingos, em São Luís, no Maranhão, e trabalha com projetos de integração de sistemas e de desenvolvimento de aplicações facilitadoras em UTI. Dr. Felipe, bem-vindo. Oi, Vivi, muito obrigado pelo convite da GE para estar aqui nesse momento de intensa troca de conhecimentos. Foram já momentos muito enriquecedores. Eu acredito que vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver minha tela compartilhada. Como a Vivi falou, eu sou intensivista, sou médico rotineiro do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital São Domingos, em São Luís, Maranhão, aqui no Brasil. E hoje a gente vai compartilhar um pouco da experiência do digital dentro do cenário da terapia intensiva. E aproveitar também e fazer uma interface dos conhecimentos com alguns aspectos da nutrição. Quando a gente fala em terapia intensiva, automaticamente a gente remete a um ambiente onde nós temos vários dados sendo acumulados ao mesmo tempo. Ou seja, é um celeiro perfeito para o Big Data. E à medida que as tecnologias avançam, como até o Dr. Thiago mostrou, numa foto bem interessante, você tem a possibilidade de captar vários tipos de dados do seu paciente. No entanto, e não é incomum, nós encontramos, por vezes, uma integração muito pobre
de todos aqueles atores que estão ali trabalhando na captação de dados, no monitor, no ventilador mecânico, entre outros. E, além disso, às vezes esbarramos com interfaces com uma baixa usabilidade. E desse clássico artigo do professor Jean-Louis Vincent, todos nós conhecemos, ele compara, digamos assim, o piloto de avião com um intensivista. Então, nós temos uma série de variáveis para avaliar, enquanto o piloto de avião, ali já no seu momento de cruzeiro, ele lida basicamente com 3 variáveis: rota, velocidade e altitude. E esse slide, claramente, ele não tem o sentido de comparar ou falar que um envolve uma tarefa mais complexa do que o outro, mas sim para mostrar o tanto de pontos que nós precisamos cuidar. Nesse cenário, eu tive uma experiência muito interessante em 2018, quando eu estava pela Bélgica, no Hospital Universitário de Ghent, que é uma cidade do interior da Bélgica, uma UTI de 66 leitos, que já usava um software da GS chamado Centricity. E aquilo me chamou muita atenção, porque eles tinham uma UTI sem papel, com uma integração completa de monitores multiparamétricos, de ventiladores mecânicos, de bombas de infusão. E o Centricity, que é esse software da GE, uma espécie de prontuário eletrônico, que é a categorização dele, em 2018 ele ainda não estava aqui no Brasil, mas já era amplamente utilizado na UTI. E com uma interface muito favorável, a gente conseguia ter vários tipos de tela, que durante um round, por exemplo, da UTI, você facilmente conseguia categorizar ali como que estava o seu paciente a partir de vários sistemas, de uma forma muito simples e prática. E a doutora Kirsten Koppert, que inclusive é a chefe da UTI, que me recebeu no momento que eu estive lá, o doutorado dela foi justamente no uso do Centricity, ou seja, desse software, que não é só um prontuário eletrônico, mas também trabalha com prescrição, e ela avaliou o impacto da prescrição eletrônica através do Centricity na redução dos erros relacionados à prescrição de medicamentos. E a conclusão é que o uso de uma ferramenta digital, de forma digital para prescrição eletrônica, impactou na segurança dos pacientes com a redução dos erros relacionados à prescrição medicamentosa. E então, desde 2018, nós ficamos aguardando a chegada do Centricity aqui no Brasil, e ele chegou numa forma até avançada, já com a família High Acute, que seria o Centricity High Acute Critical Care. E nós tivemos a honra de lá no nosso hospital, na nossa UTI, que tem 63 leitos, uma UTI geral, de receber a primeira prova de conceito, então, do Centricity High Acute Critical Care aqui no Brasil. Inclusive, essa nossa UTI, ela tem uma integração completa de monitores, ventiladores mecânicos e até mesmo com o leito. E o que o Centricity trouxe para a gente nesse período de testes aqui no Brasil? A possibilidade da gente ter na mão não apenas um sistema de manejo de dados de paciente, mas também um sistema capaz de dar suporte à decisão clínica, com protocolos personalizados que nós podemos entrar no sistema, com notificações clínicas que vão me ajudar a priorizar o cuidado e também nos ajudando com uma interface amigável. Isso é fundamental, ainda mais para a gente que lida com terapia intensiva, que aquele dado venha limpo para você e que aquele dado te mostre o que de fato ele está querendo. Então, ao invés de trazer um emaranhado de informações, talvez um tipo de gráfico possa te beneficiar a enxergar melhor aquela informação, por exemplo, de um parâmetro hemodinâmico nas 24 horas, e com isso te gerar um insight clínico. Essa é uma das telas do Centricity que a gente pôde testar, com uma visualização da unidade, com notificação clínica, com um mapa de leitos, e que inclusive nos ajuda, à medida que você configura riscos, configura notificações de alarme, a priorizar o cuidado. Só que toda essa parte digital, ela vale muito a pena quando você utiliza esse dado, obviamente, em prol do seu paciente. Então, a gente sabe que ferramentas de aferição, elas não modificam mortalidade per si. Um termômetro, ele não salva a vida, mas sim com o que você, como equipe, como médico, como físio, enfermeiro, como parte da equipe de saúde, trabalha aquela informação. E esse dado, ele precisa ser entregue para a gente justamente com a melhor visualização possível para que a gente encontre o melhor raciocínio clínico na decisão do nosso paciente. E conforme eu falei, quando a gente coloca nutrição e tecnologia,
não tem como não vir à tona a calorimetria indireta, que hoje é o padrão ouro para aferição de gasto energético nos nossos pacientes de UTI que estão ventilados mecanicamente. Isso está bem claro em várias guidelines, como da ESPEN. E para a gente entregar cada vez mais a nutrição individualizada e personalizada, a gente precisa desse rigor na aferição direta do gasto energético do nosso paciente. E agora, no período da Covid-19, a gente vivenciou um período que foi muito notório, inclusive lá no nosso serviço, que tem uma rotina forte de calorimetria indireta, um cenário que foi comprovado por esse artigo recentemente publicado por um grupo americano, em agosto, que mostrou uma resposta metabólica nos pacientes com Covid-19 na UTI muito única, caracterizada por um perfil de hipermetabolismo progressivo e prolongado, que atingia ali um pico por volta de 3 semanas pós-intubação, persistindo até 7 semanas na UTI. E o detalhe, quando se comparou o que a calorimetria indireta trouxe de informações de gasto energético e as equações preditivas de energia comumente utilizadas, que estimam o gasto energético, percebeu-se que as equações preditivas que estimam esse gasto, elas não foram capazes de detectar esse hipermetabolismo. Então, em alguns momentos, elas erraram para mais, em outras, erraram para menos. E se você usa essa informação para fornecer a terapia nutricional, em um dado momento você está hipernutrindo, em um dado momento você está subnutrindo. Então, esse tipo de dado, ele traz para a gente, ele reafirma a necessidade do uso da tecnologia da calorimetria indireta na mensuração rotineira, principalmente desse paciente com Covid-19. Se já era um padrão ouro, nesse paciente ela se torna ainda mais importante conforme essa evidência nos fornece. E de que forma nós utilizamos a calorimetria indireta justamente no software que a gente pôde testar nesse momento de experiência da primeira prova de conceito do Centricity aqui no Brasil, justamente com um dos painéis que o Centricity nos dá, que é o painel metabolismo, entre outros, como vocês podem ver aí na foto. Então, no painel metabolismo, nós colocamos, na época, uma paciente grave, intubada, onde nós tínhamos dados ventilatórios e dados calorimétricos vindos do ventilador mecânico. Nós tínhamos dados nutricionais de infusão vindos da bomba de infusão de nutrição, e a gente conseguia informar para o Centricity vários dados, como a composição da minha dieta, qual era a minha meta calórica, qual era a minha meta proteica. E com isso, já de forma ali quase que instantânea, após o input de alguns dados e da captação automática de outros, a gente sabia exatamente em que momento nós estávamos lidando do ponto de vista metabólico com aquele nosso paciente. Então, há quem diga, e isso eu já ouvi em algumas palestras de cientistas de dados, que os dados são a melhor droga do século. Basta a gente saber utilizá-los. E sistemas de informação em UTI, eles não devem apenas entregar o armazenamento de dados, mas eles têm que te ajudar a ter insights clínicos para tomar a melhor decisão clínica à beira-leito. Muito obrigado, pessoal. Excelente, doutor Felipe. Muito obrigada pela sua participação e por abordar esse tema tão importante, que é a integração de dados e para a decisão mais rápida do paciente, e também abordar a calorimetria indireta, em que nós vamos falar um pouquinho agora. Nós temos a honra de apresentar para vocês a nossa parceria com a Nestlé, num artigo com a Nestlé e a GE, falando um pouco dessa ferramenta, dessa solução, e gostaríamos aqui de convidar o Dr. José Raimundo Azevedo, o Dr. Eduardo Rocha e a doutora Valéria Abrão, que vão comentar um pouquinho sobre esse nosso artigo e essa parceria que tanto vai nos trazer aí benefícios para os nossos pacientes a longo prazo. Então, eu gostaria de convidar primeiro o Dr. José Raimundo Azevedo,
que é coordenador médico da UTI, intensivista e coordenador da equipe multiprofissional da terapia nutricional do Hospital São Domingos, em São Luís. E, doutor, por favor, gostaria aí dos seus comentários sobre a importância desse nosso artigo para os nossos pacientes. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a GE e Nestlé pela oportunidade de colaborar na criação deste documento sobre a otimização da terapia nutricional com calorimetria indireta. Esse white paper traz várias informações relevantes sobre o papel da calorimetria indireta na terapia nutricional do paciente grave internado na UTI. Muito importante o alerta sobre os riscos da hiper e subnutrição nesses pacientes. Os riscos que se corre ao utilizar equações preditivas. E muito importante, possibilidade que a calorimetria indireta nos oferece de identificar as várias fases evolutivas destes pacientes, desde o hipometabolismo inicial, a Ebb phase de Cuthbertson, até o período de transição para normometabolismo do 5º ao 8º dia e, finalmente, a possibilidade de identificar a transição para a fase anabólica com demandas energéticas que frequentemente até duplicam o gasto energético se nós comparamos aquele da fase inicial da evolução. Em um outro momento, esse documento traz algumas recomendações práticas de cuidados a tomar para tornar a determinação do gasto energético confiável, evitando erros que podem impactar no aporte nutricional do paciente. Na UTI do Hospital São Domingos, nós utilizamos a calorimetria indireta de forma rotineira nos pacientes graves submetidos à ventilação mecânica com previsão de permanência superior a 48 horas e que serão submetidos ao protocolo de terapia nutricional do serviço. Neste aspecto, a calorimetria indireta torna-se fundamental, já que os nossos pacientes, nos 2 primeiros dias de terapia nutricional, recebem apenas 50% do gasto energético medido e do 3º ao 8º dia recebem 70% do gasto medido. Na fase de estabilidade clínica, quando o gasto energético costuma aumentar bastante, a calorimetria indireta contribui decisivamente para não permitir que o paciente desnutra justamente em um momento em que ele está saindo do período de maior gravidade clínica. Eram esses os comentários. Obrigado. Obrigada, doutor José Raimundo. Obrigada também pela participação aqui no nosso evento, né, assim como no nosso artigo. E agora eu gostaria de convidar o doutor Eduardo Rocha, que é coordenador médico da equipe multidisciplinar da terapia nutricional no Hospital Copstar e Copador, no Rio de Janeiro. Doutor Eduardo. Boa noite a todos. Igualmente, agradeço o convite de participar desse evento, um evento muito interessante, como nós já vimos, com todos que apresentaram, alguns meandros interessantes sobre a tecnologia, a fisioterapia, o ultrassom, a ventilação mecânica, o problema da monitorização e alarmes em terapia intensiva e que culminou com as palavras do Zé Raimundo, amigo de longa data, que eu prezo muito, conhecedor emérito da terapia intensiva e que situou muito bem a caracterização favorável da calorimetria indireta na prática do dia a dia da terapia nutricional no paciente grave. O doutor Zé Raimundo falou muito bem, disse praticamente tudo, resumidamente, muito bem, a respeito dessa aplicação direta, da calorimetria indireta, mas a gente pode complementar, voltando atrás um pouco e se relacionando ao artigo que vai ser enviado ou que vai ser publicado, né, sobre a calorimetria indireta nesse acordo da GE com a Nestlé, que é muito importante e não menos importante, digamos assim,
a gente conhecer bastante a teoria da calorimetria indireta, as bases da calorimetria indireta, e aliar essa teoria, os meandros de como a gente chega no gasto energético final, o quociente respiratório e tudo que envolve até a gente chegar lá. A tecnologia, hoje em dia, facilitou muito isso para a gente, e esse material da Nestlé, esse equipamento da Nestlé é um equipamento bastante favorável, que facilita mais ainda no dia a dia, porque ele alia as duas coisas. Toda a parte difícil, a parte intricada, a parte matemática, física, toda a dinâmica de gases que envolve volume, pressão, hidratação, isso tudo está resolvido no microprocessamento do equipamento, que é perfeito. E o resultado final é muito bom. É bastante preciso para a nossa prática, nós não precisamos nada mais preciso do que esse equipamento. Existem outros equipamentos, realmente, que a gente pode dizer mais precisos, mas que são mais voltados à pesquisa clínica. O equipamento da GE é perfeito, nós também, conforme o doutor Zé Raimundo, utilizamos o material da Nestlé, que é o ECOV-X, e a gente usa lá no Hospital Copa Star e também no Hospital Copa Dor. No Hospital Copa Dor a gente usa ele, digamos, num rodízio, a gente vai em cada paciente e fazer a calorimetria indireta, dá um pouquinho mais de mão de obra, mas o resultado final é o mesmo. Mas já no Copa Star, toda a monitorização é GE, então facilitou muito, porque o módulo, ele encaixa no monitor e nós temos leitura 24 horas, uma leitura perfeita, e que nós podemos acompanhar todas as alterações metabólicas para cima e para baixo, como o doutor Raimundo já situou muito bem, e isso ajuda muito na conduta e na elaboração da terapia nutricional. E um outro ponto que a gente observa, que é muito importante na prática, que o uso da calorimetria, ela, ao mesmo tempo que aprimora a nossa terapia nutricional, aperfeiçoa, ou torna ela mais precisa, ao mesmo tempo, treina as pessoas a aplicarem melhor as fórmulas preditivas, que a gente sabe hoje em dia que não é o ideal, mas que em determinadas instâncias a gente tem que usar as fórmulas, porque não dispomos de calorimetria indireta, que ainda é um recurso escasso no nosso meio, mas é um recurso realmente, como já foi amplamente citado, um recurso fundamental para a boa prática da terapia nutricional, principalmente no doente grave, que é o doente que mais necessita de precisão no aporte calórico e proteico, de modo que nós não introduzamos mais complicações a esse paciente, ou seja, mais um estresse, o estresse metabólico. Então, mais uma vez, agradeço a todos que falaram, ao convite da Nestlé de participar do artigo e também envio um abraço, boa noite a todos, e esses seriam os meus comentários. Agradeço mais uma vez. Boa noite. Boa noite, doutor Eduardo. Muito obrigada pelos seus comentários. Gostaríamos de chamar, então, a doutora Valéria Abrão Rosenfeld, que é a gerente médica da Nestlé Health Science para a Latam, e ela foi a responsável por liderar o nosso artigo pelo lado da Nestlé. Então, doutora Valéria, primeiro, muito obrigada pela sua participação, todo o seu suporte para desenvolvimento desse nosso artigo, e eu gostaria, então, de ouvir os seus comentários para esse nosso tema. Bom, eu que gostaria de agradecer a parceria, foi extremamente enriquecedor, creio que tanto para a GE quanto para a Nestlé, o desenvolvimento desse white paper. É bastante difícil falar de calorimetria e terapia intensiva depois dos gigantes aí, doutor José Raimundo e doutor Eduardo Rocha, que inclusive foi a pessoa que me introduziu a calorimetria indireta há quase 20 anos atrás. Eu aprendi a fazer com ele. Então, tenho muita gratidão de estar aqui nessa mesa com ele, porque ele sabe que tudo que a gente fez aí no passado fez com que a gente valorizasse ao longo do tempo a calorimetria.
É importante dizer aqui que as soluções, esse modelo de solução é muito interessante porque ele é um modelo completo. Nenhuma intervenção terapêutica, ela consegue ser eficaz sem um diagnóstico. E nenhum diagnóstico consegue te levar a lugar nenhum sem uma intervenção terapêutica adequada. Então, a gente sabe hoje, e existem alguns comparativos, a Elizabeth DeWale fala muito isso, você teria coragem, dentro da sua UTI, de fazer uma infusão contínua de insulina sem monitorizar a glicemia dos seus pacientes, fazer no olhar? Mas a gente faz isso com nutrição o tempo inteiro. A gente acha que o paciente gasta tantas calorias por quilo, faz um cálculo completamente desconectado, eventualmente da realidade daquele doente, do momento dele, e faz uma infusão nutricional a partir disso. Entendendo que os momentos dos pacientes, como o Dr. José Raimundo falou, mudam ao longo da sua jornada na UTI, num primeiro momento onde o doente precisa de menos caloria e mais proteína, num segundo momento onde esse doente pode se transformar num doente hipermetabólico e ter necessidades calóricas muito, muito elevadas, não trabalhar com essas possibilidades de medidas padrão ouro para poder também fazer uma prescrição padrão ouro de uma nutrição adequada, de formulações hiperproteicas num primeiro momento e fazer adequações calóricas mais adiante, faz com que a gente tenha um tratamento que não é aquele que a gente imagina quando fala hoje de medicina de precisão, de individualização de tratamento, de personalização de tratamento, com as possibilidades que a gente já tem hoje dentro da terapia intensiva. Então, acho que a mensagem é exatamente essa: avaliar, prescrever, fornecer de forma adequada, monitorizar e otimizar sempre. É assim que o doente vai melhorar o seu desfecho quando ele sair da UTI. Obrigada. Obrigada, doutora Valéria. Nós gostaríamos de agradecer também aos outros médicos que não puderam estar presentes aqui, mas que participaram do desenvolvimento desse artigo conosco, assim como o time GE e o time Nestlé, que foram aí, batalharam bastante para a gente conseguir ter esse artigo pronto para hoje, para poder mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui, posicionarem aí o celular de vocês, vocês podem já ter em primeira mão. A gente realmente está lançando agora esse artigo, vocês vão conseguir ter em primeira mão o artigo na íntegra e poderem desfrutar aí dessa parceria e desse trabalho que os nossos médicos parceiros desenvolveram. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Vou deixar aqui compartilhado alguns vídeos que vocês assistiram antes da gente começar com o evento. Eu queria agradecer demais todo o apoio dos nossos médicos e a fisioterapeuta Vanessa aqui na parceria do nosso evento, e obrigada por vocês estarem conectados, nos apoiando e compartilhando esse conhecimento que a gente tem aqui para dar para vocês, tá bom? Muito obrigada, e agora a gente vai continuar com a UTI neonatal, então convido todos vocês a participarem da UTI neonatal, e a gente vai ter em breve aí o Dr. Pedro Ivan para falar um pouquinho sobre UTI neonatal e o Dr. Uri Flato para falar sobre ultrassom na neonatologia. Ok? Obrigada.